Então vamos ao texto bíblico, são 10h36, pastor João Manuel me deu 1 hora, então vamos trabalhar com muito carinho esse tempo. Vamos então abrir a Bíblia Sagrada no texto de Colossenses, no capítulo 1, versículo de número 16. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 16. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Repita comigo, por favor. Tudo foi criado por ele e para ele. Parece que vocês estão com sono ainda, hein? Eu sou do Rio de Janeiro, mas estou vindo de Goiânia. Eu cheguei de Goiânia essa manhã. Cheguei 2 horas da manhã. E já estou aqui com vocês. Então, vou pedir para as irmãs lerem, que as irmãs sempre dão um show. Os irmãos ficar com vergonha e melhorar, né? Vamos lá, irmãs? Tudo foi criado por ele e para ele. Vamos lá? 3. Beleza, agora os irmãos, para a gente ter uma revanche aqui, para não passar mais vergonha, né? Vamos lá, só os irmãos, 3. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando, mas passar mais vergonha. Vamos lá, só os irmãos, 3. Vamos lá, as irmãs, 3. Pastor, vamos colocar o microfone? Ih, chique, o negócio aqui é chique, hein? Ó. Botando o microfone aqui. Estou tremendo que é respeito pela autoridade. Tem aqui o bolsinho aqui? Pronto. Mas eu quero... O negócio aqui é chique, hein? Vou fechar o paletó para ficar bonitinho. Então, o tema que o pastor João Manuel, junto com a sua equipe, propôs, é um tema difícil, pertinente e difícil. Diante dos desafios da pós-modernidade, o que fazer para a igreja crescer? Então, eu vou tentar usar a minha primeira meia hora para falar dos desafios e a segunda meia hora para trabalhar o que fazer para a igreja crescer. Haja vista que somos uma igreja centenária, já passamos dos 100 anos, né? Já passamos dos 100 anos. Então, é preciso ajustar. E o tema dá esse norte, faz com que nós possamos quebrar tabus. Na página 7 da sua apostila, repetindo, página 7 da sua apostila, está: precisamos, com as atalaias do Senhor, anunciar claramente os sinais dos tempos, assim como Jesus fez repetidas vezes. Jesus fez o quê? Repetidas vezes. Se tem uma coisa que no Evangelho é pertinente, é a redundância, repetir. Não há problema em repetir aquilo que é o quê? Bom. É aquilo que é bom. Então, Jesus fez isso. Ele anunciou com clareza os sinais dos tempos, assim como Jesus fez. O texto da Bíblia Sagrada vai dizer aqui em Timóteo: lembre-se disso, que nos últimos dias haverá tempos o quê que está escrito aí? Tempos difíceis. Outra tradução diz tempos trabalhosos. Tempos difíceis ou tempos trabalhosos. O texto segue colocando aí a necessidade de amplificarmos a nossa devoção a Deus e as coisas de Deus. Gostaria que você repetisse comigo, já que é uma aula. Repetisse comigo: devoção a Deus. Vamos lá, devoção a Deus
e as coisas de Deus. Então, se tem um momento que nós temos que amplificar e tornar claro, tanto interiormente como exteriormente, a nossa devoção, o momento é esse. As pessoas precisam identificar você como cristão. Pastor Enoque, prazer estar com o irmão, sem nós abrirmos a nossa boca. Eu estava em Goiânia ontem, num evento. Na verdade, eu estou fora de casa desde quinta-feira. Aí eu combinei com a minha esposa o seguinte: 2 dias sem ela. No terceiro dia, onde eu estou, ela tem que ir. Então ela está chegando hoje para acalmar aqui o profeta. O profeta sem a mulher fica nervoso. Então, ela está chegando daqui a pouquinho, porque na segunda-feira eu estou indo lá para a Imperatriz do Maranhão. Esse texto aqui, lá no final, está assim: fique longe dessa gente. Diga comigo, por favor, fique longe dessa gente. Que gente é essa? Quais são essas pessoas? O próprio texto diz, ficar longe das pessoas que negam a devoção a Deus, e ficar longe das pessoas que negam as coisas de Deus, e ficar longe também das pessoas que dizem ser, mas não são. Quantos de nós conhecemos alguém que diz que é crente, mas se comporta como ímpio? Quem conhece alguém aqui? Eu conheço um montão. E não dá vergonha pra gente, quando a gente chega perto do camarada, o camarada diz que é crente, a gente sabe que ele só tem carteira de crente e não é crente? Na página 7, qual é a nossa meta aqui nessa manhã, nesse trabalho? Primeiro, distinguir a era moderna da pós-moderna. Descrever as principais características da pós-modernidade. E também aplicar a moral cristã no cotidiano, no nosso dia a dia. Eu pergunto para você e você responda para você mesmo: o que é ser cristão? O que é ser crente? Eu sou nascido e criado no Evangelho. Nunca estive fora do ambiente eclesiástico. Eu não sou regenerado, sempre fui crente. Então o meu ambiente sempre foi igreja. Sempre foi pessoas cristãs. Mas eu estou no mundo, pastor Camuel, meu líder, meu diretor, nosso presidente aí, vice-presidente do Conselho Administrativo da nossa CPAD. Prazer revê-lo desta feita aqui nesta casa que o senhor tem responsabilidade de pastorear. Então, nesse ambiente de mudança, eu já passei de meio século, já vi de tudo. Nós já vimos de tudo. Existem coisas que para a minha juventude serviu, que para a juventude atual não serve mais. Para mim não serviu. Para mim serviu, mas para a juventude não serve. Presta atenção. Para eu manter a minha espiritualidade lá atrás, enquanto jovem, aquele tipo de comportamento serviu. Mas para os jovens de hoje, para ele manter a espiritualidade, isso não precisa mais. E olhem para cá, senhores e senhoras. Muitos de nós, se vivêssemos a nossa juventude como cristãos hoje, estávamos enrolados. Porque os nossos jovens suportam coisas que nós não suportaríamos. E às vezes nós queremos colocar um jugo sobre a nossa juventude. A proposta do pastor João Manuel, junto à sua diretoria, é identificar os desafios. Mas para isso nós precisamos contextualizar a época em que estamos vivendo e o que aconteceu nesta época, no sentido geopolítico. Nesse sentido, na apostila, página 8, por favor, página 8, tem um quadro aí que define modernismo e pós-modernismo. Já falei que não é pregação, é ensino, então você precisa aprender. Ou rever o seu aprendizado. Modernismo, 1453-1789, pós-modernismo marcado em 1445, mas na verdade a sua extensão é em 1960. Quais eram as características da época então? Quais eram as características da época? No modernismo, a verdade é universal e absoluta. Já no pós-modernismo, que é o que nós estamos vivendo hoje, no nosso dia a dia, desde 1960, a verdade é local e é relativa. No modernismo, que foi até o ano de 1789, havia ênfase na propagação do Evangelho.
No pós-modernismo hoje, você vive com o quê? Com o crescimento das religiões, o quê? Orientais. Todas as religiões, elas crescem. No modernismo, a sociedade industrial, o avanço da sociedade industrial. No pós-modernismo, a questão da informação, a tecnologia da informação. Hoje, não adianta demonizar isso aqui. Porque eu vou chegar na segunda parte da aula, eu vou falar sobre o investimento em mídia. A igreja que não investe em mídia, o pastor que não investe em mídia, está na lona. Tudo hoje está na palma da informação. Então, essa sociedade é assim, a sociedade da informação. O irmão que está aqui trabalhando na parte de mídia, ele pode jogar o meu nome agora, nesse momento, lá para o Japão. Japão. Eu tenho um colega no Japão, exatamente, eu tenho um colega no Japão, que ele assiste tudo aqui. Lá no Japão. No modernismo, o sonho de um mundo perfeito regido pela razão. No pós-modernismo, que é a época que estamos vivendo, há o quê? Sucessivas guerras que desacreditaram o sonho do quê? Da modernidade. Quem, em cuja razão, que a intelectualidade está em dia, vai acreditar que existe uma guerra de homens matando homens, de armas, de tiros? Eu sou do Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, eu moro na Baixada. Várias vezes já tive arma apontada para minha cabeça. Várias vezes, inúmeras vezes. Eu nem me abalo. Só abaixo o vidro, dou a paz do Senhor. O cara com a arma apontando para mim, paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe. Como é que você está? Ô pastor, cuidado aí, pastor. A gente vai na comunidade evangelizar. A gente sai de casa, ora a Deus, mas já sai, faz a prevenção toda. Carteira de um lado, né, pastor João? Carteira de um lado, se eu for assaltado, cuidado, tal. Então, a gente já sai, tem toda a prevenção. Vai para o aeroporto, não vai de carro, vai de Uber. Vai pregar numa igreja lá no Rio de Janeiro, meu irmão, manda o Uber que eu não vou de carro, não. Então, é uma sociedade que existe, está em guerra total. Quais guerras, irmã Idê? Guerra espiritual, guerra emocional e guerra física. Guerra emocional, guerra espiritual e guerra física. Como nos comportamos diante dessas questões ou desses desafios no momento em que estamos vivendo? 5. No modernismo, a confiança no progresso movido pela tecnologia e indústria. No pós-modernismo, que é a época que estamos vivendo, é o reconhecimento de que a tecnologia e a indústria estiveram a serviço da destruição do homem e da natureza. Quantas coisas são usadas através da tecnologia da informação para denegrir a imagem do ser humano? Hoje não se pode, através de uma informação midiática, se acreditar, porque hoje nós temos o quê? A inteligência, o quê? Artificial. Então, dependendo do momento, a pessoa me coloca em qualquer lugar, falando uma coisa, eu não falei. Ele pega a minha voz, o tom de voz, o timbre de voz, pega a minha imagem e com apenas alguns toques consegue me colocar na cama com a mulher. Consegue me colocar numa boca de fumo cheirando. A inteligência artificial faz isso. Então, a pós-modernidade, ela aponta que o mau uso da tecnologia da informação denigra a imagem do homem. Então, é usada, haja vista os fake news que existem por aí. Na guerra política, todo mundo mente. Para ganhar adeptos, as pessoas mentem, contam história. Muitas vezes até o crente mal informado, ele propaga o quê? A que nós chamamos de fake news, porque ele não vai lá na fonte saber que é verdade. Já aconteceu comigo. Rapaz me ligou dizendo, ó, fulano morreu. Eu estava eu já contei isso aqui, vou repetir, até porque o público é outro. Rapaz recebeu, me avisou, pastor César, fulano morreu. Eu parei o culto,
como que conheci o pessoal da SEAD, pastor, vamos parar o culto, fulano morreu, o garoto morreu, o filho, mesmo a igreja parou, oramos, Senhor, consola essa família, consola esse pai, Jesus, consola essa mãe, Senhor, suas irmãs, consola. Daqui a pouco o telefone tocou, pastor Luiz César, a informação que eu estive errado, o garoto não morreu não, está vivo. Como que eu vou agora? Como que eu vou agora desfazer? Aí eu falei, deixar ele morto mesmo, amanhã eu conserto com o pastor. Amanhã de manhã eu conserto com o pastor. Então, hoje, nós vivemos um ambiente que você tem que confirmar tudo. Mas nós somos assim. Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente quer confirmar, pastor Enoque. A gente vai lá, confirma para ver. Quando a gente não gosta, clica logo no compartilhar, pá! E depois descobre que é uma o quê? Uma inverdade. Quem está comigo aqui no culto, diga amém. O 6 o símbolo é a indústria. No modernismo, no pós-modernismo, as novas tecnologias. E por último, no modernismo, a cultura judaico-cristã, que é essa que nós pregamos, a cultura judaico-cristã. Já no pós-modernismo, é o quê? É a multicultura, é variações de culturas. E o pior do que isso, é a imposição de que nós temos que aceitar esse tipo de cultura que nos é imposta. Exemplo, um evento que tem, dentro de um ambiente escolar, onde a irmã Edê é especialista, um evento dentro do ambiente público que tem um movimento da cultura judaico-cristã, ela é condenada, ela não é vista como cultura. Mas se o evento for de qualquer tipo de culto, qualquer culto de uma outra religiosidade, não é visto como cultura. Na verdade é religião, mas é visto como cultura. Ou seja, se nós tentarmos fazer, é tentar impor a laicidade. Se outro impõe e coloca, é cultura. Tanto é que, não vou falar do governo, mas um comportamento governamental que investe na cultura, na verdade está investindo em quê? Em religiosidade. Mas quando o projeto sai de um ambiente cristocêntrico, de um ambiente que a cultura é judaico-cristã, não pode, porque é religião. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então, quando o projeto lá na base tem a cultura judaico-cristã, não pode. Mas quando tem o multiculturalismo, pode. Desde que não entenda, desde que não esteja ali alguma coisa da cultura judaico-cristã. Vocês já viram alguma ONG que é patrocinada por governo ter objetivo judaico-cristão? É raro. E quando tem, não recebe recursos, irmã. Quando tem, não recebe recursos, pastor Kemuel. Isso é um desafio que nós temos que encarar. Então, nesse sentido, nós aprendemos aqui em Timóteo 3,5 que nós devemos ficar longe das pessoas que parecem ser seguidores da nossa religião, mas não são. Página 8. Logo embaixo tem um texto que vai mostrar o seguinte, Tiago capítulo 1, versículo 21 a 27. Tiago capítulo 1, versículo 1, 21 a 27. Vai provar para a gente que há um comportamento imoral, está na página 8 aí, eu não vou ler o texto todo, eu vou fazer um resumo, uma síntese aqui do versículo bíblico, fazer uma síntese aqui, que há um derretimento da moralidade, há um derretimento dos bons costumes. E isso é característica de quê? Da pós-modernidade. As pessoas se comportam assim. Ou seja, eu que vivi lá, nós que vivemos no início desse comportamento da pós-modernidade, que foi em 1960 que começou a ser ampliado. Eu em 1960 não era nascido. Em 64 eu nasci. Nasci na Revolução, mas não sou revoltado com nada não, tá, irmão? Então, esse aprendizado comportamental vem no dia a dia. Então, eu não posso querer, com o meu comportamento de 1964, que eu fui jovem, entre 64 e 80, década de 80, querer impor, presta atenção, vem comigo aqui. Eu não posso querer colocar o aprendizado de 1960
64 até 1984, quando eu tinha meus 20 anos, querer que funcione para essa geração. Não vai funcionar. Eu não posso trazer o jovem, eu não posso levar o jovem, para a década de 64, 84, pastor Enoque. Eu não posso. Mas eu posso sair de 84 e vir para 2024, 2025. Eu posso vir, trazendo todo o meu conhecimento, toda a minha bagagem lá de trás e adequar para o fim proposto por nós, que é o quê? A pregação do Evangelho. Eu não consigo levar ele, que ele não vai entender. Se você falar para um adolescente de 15 anos que ele vai fazer 20, ele não acredita. O adolescente acha que vai ficar a vida toda adolescente. Você chegar para um jovem de 20 anos, dizer que ele vai, daqui a 10 anos ele não vai ter cabelo, ele não acredita. Se você chegar para uma mocinha, magrinha, né, de 20 anos, dizer que quando ela tiver filha, ela vai ficar um pouquinho mais cheinha, ela fala assim: sangue de Jesus tem poder. Aí quando passa 10 anos, irmã, a gente pergunta a ela assim: e aí, o sangue de Jesus não tem o poder sobre a sua vida, não? Porque é consequência. Consequências de quê? Das mudanças. Diga comigo, por favor: consequências das mudanças. E nessas mudanças eu preciso o quê? Ir me adequando para quê? Para que a visão seja alcançada. É a primeira pergunta que eu faço para você que é ministro. Qual é o projeto de visão da sua igreja? O quê? Ah, tá. Qual é o projeto de visão na sua igreja? Qual é a sua visão? Você tem uma igreja, você lidera uma igreja, você lidera uma congregação, você lidera um departamento. Qual é a tua visão? Qual é a visão que está estabelecida? Vamos avançar. Dentro desse sentido, página 9, eu preciso ficar longe, olha para cá, eu preciso ficar longe de todas as pessoas que não coadunam, está correta a expressão, irmã? Eu preciso ficar longe de todas as pessoas que não coadunam, que não incentivam a visão que eu tenho para aquele ambiente. Se você fugir da visão, você vai fracassar. Até porque o ambiente eclesiástico, nesse momento de desafio, de confronto, não é um ambiente para preguiçosos, me desculpa. Não é um ambiente, vou tirar a palavra preguiçoso, vou melhorar ela um pouquinho. Não é um ambiente para ociosos. Melhorou, irmã Ide? Para ociosos. Não cabe para quem é visionário dentro de um ambiente a ociosidade. Porque se ele é ocioso, ele vai promover para quem olha para ele o quê? O que ele vai promover? Ociosidade. É impossível um camarada alegre estar num ambiente triste e o ambiente ficar triste. O ambiente vai ficar o quê? Alegre. Agora, se ele é ocioso e passa de que o projeto visionário dele não tem, eu chamo de upgrade, né? Não tem aquela força impulsionada, não tem aquele impulso, ele vai gerar em quem olha para ele a mesma coisa que nós chamamos de ociosidade. Então, nesse sentido, nós precisamos entender que a nossa cultura judaico-cristã, página 9, isso só pode ocorrer dentro do ambiente da igreja. Qual é o desafio? Qual é o desafio? Transmitir o Evangelho. Mas de que forma eu vou transmitir o Evangelho? Na minha região, o que eu estou fazendo para transmitir essa verdade para criança, para adolescente, para jovem? Eu estive num culto, não vou dizer aonde, e nesse culto eu não preguei, eu preguei em um culto numa região,
e corri para essa igreja para assistir o outro culto. O culto era de 6 às 20, cheguei lá, preguei de 7 às 8, peguei o carro, consegui chegar na outra igreja e me assentei do lado da minha esposa, assistindo o culto. Eu fiquei desesperado. Pastor João Manel, eu fiquei desesperado, meu líder, eu fiquei desesperado. Porque eu sentei no culto, não sei se eu vou conseguir voltar, mas vai pular, eu consigo pular. Eu sentei no culto, estou assistindo o culto. Eu estou assistindo o culto e olhando para o púlpito. Ali eu entendi porque muitas igrejas o púlpito acabou. Nesse dia eu entendi. Um pastor assim, o outro assim, o outro com a Bíblia aberta na cara, o outro conversando com o lado. E eu falei, mas que púlpito triste, que púlpito derrotado. Eu falei, Jesus não está nesse púlpito. O outro com a cara assim, o outro coçando a cabeça. O líder da igreja fora do púlpito. E eu falei assim, se eu sou não crente, eu saio daqui dizendo que essa igreja é uma igreja de derrotados, de acabados, de tristes, de ociosos. Falei, eu nunca mais volto aqui. Eu ia tirar uma foto, mas eu ia me entregar. Que eu ia tirar uma foto para usar no seminário. Só ia borrar depois a cara do pessoal, o rosto do pessoal. Eu falei, que coisa triste. Essa é a visão? Vai voltar não dá, vou ter que pular. Essa é a visão de igreja? Olha para cá, se o mundo, se você chega no avião, o tratamento é VIP, a pessoa que te trata não quer saber quem você é, se você é doutor, se eu sou um príncipe da África, ou se eu sou o comandante das drogas lá de Caxias. Quando eu entro no avião é bom dia, boa tarde senhor, o senhor quer uma água? O senhor quer um suco? Se bem que agora acabou tudo, né? Mas o senhor quer uma água? Estou aqui à sua disposição. Você chega no altar, no hotel, não perguntam quem você é, não perguntam de onde você vem. O tratamento é um tratamento, vou falar a palavra, pastor João Manel vai gostar. O tratamento é um tratamento de excelência. Diga comigo, por favor, excelência. Excelência para todos. Se você quer uma igreja excelente, você precisa ser o quê? Excelente. Se você quer uma igreja de excelente, você tem que ter excelência. Segundo, se você quer uma igreja onde você trata humanos, o seu tratamento tem que ser um tratamento humanizado. Olha para cá, o tratamento tem que ser humanizado, porque você não está lidando com um cachorro, você não está lidando com um gato, você não está lidando com um leão, você está lidando com o quê? Com pessoas. Diga comigo, pessoas. Estou marcando o tempo aqui para não fugir muito. Então, página 9, para eu não ir e voltar. Primeiro, tratamento tem que ser um tratamento de excelência. Diga comigo, excelência. E depois um tratamento o quê? Humanizado. Eu estou lidando com seres humanos, com homens, com mulheres, com adolescentes, com crianças. Eu não posso fazer cara feia quando chega um gay na igreja que eu congrego. Eu não posso fazer cara feia quando chega uma menina com trajes pequenos na igreja. Eu tenho que ter recursos na estrutura aonde eu lidero, para quê? Para que essa pessoa se sinta confortável, abençoada, e através da mensagem pregada, ela ser transformada pelo poder do Evangelho. Mas não posso excluí-la.
Eu preciso ter um ambiente de excelência para ser humano com essa pessoa, porque se ela vai em qualquer outro ambiente, ela vai ser tratada como gente, ela vai ser tratada como pessoa, mas quando ela vem no nosso ambiente, ela recebe o tratamento de preconceito. Ficou ruim ou... Ficou bom ou ficou ruim? Bom ou ruim, eu vou continuar. Então, se você tem visão de incluir, de tratar com excelência, de tratar com humanismo, você não pode ter na sua cadeia, no seu organograma, pessoas que não pensam igual a você. Porque enquanto você está no púlpito, quer amparar essa pessoa que tem um comportamento inadequado para o padrão cristão, a pessoa que está na porta não quer amparar. Enquanto você está no púlpito dizendo, deixa entrar, ela na portaria fala, aqui não é o teu lugar não. É um desafio ou não é um desafio? Sim ou não? Então, na era moderna, página 9 lá embaixo, por exemplo, teve como marco o avanço do conhecimento humano, o advento da industrialização, a predominância da luta ideológica, a expansão da fé cristã ao redor do mundo, a proliferação das seitas, a aceitação das religiões de orientais para o ocidente, e também, já nos tempos pós-modernos, agora, que é o nosso tempo, página 10, por favor, abra sua apostila, são assinalados pelo quê? Pelo progresso, mas sobretudo também pelos conflitos e contradições oriundos da era moderna, e possuem, por isso mesmo, características bastante o quê? Peculiares. Paulo já dizia, nós estamos vivendo o quê? Os últimos dias, os tempos são difíceis, mas olhem para cá, por favor, precisamos pregar o Evangelho. E qual é a maneira que eu prego o Evangelho? Eu fui dar uma palestra para jovens agora, no Nordeste, eu falei para... Olha a dificuldade, professor. Olha a dificuldade, professores. A minha palestra primeira foi para os jovens, lá no Nordeste. Não vou dizer a cidade do Nordeste. No primeiro mesmo para jovem, entre 12 e 20 anos. E depois eu fui dar palestra para os obreiros. Eu posso usar a mesma didática com os obreiros, usar a mesma didática com os jovens? Sim ou não? Não. Cheguei, o pastor colocou todos os adjetivos que eu tinha, né? Aí de primeira mão já assustei já. Os adolescentes já ficaram assustados comigo. Mas quando eu comecei a dar palestra, já fui fazendo os quebra-gelo e consegui transmitir a mensagem para brincando, conversando, ensinando, orientando. Eu não fiz eles chegarem até a minha pessoa, eu fui até eles. Eu desci. Diga eu desci. Jesus não fez isso? Sim ou não? Ele não desceu até nós para transmitir a mensagem do Evangelho? Segura essa aí, que essa aí é para você anotar, tá? Pastor Edson, meu diretor, Deus abençoe. Anota essa aí, pegou a caneta? Não vou ensinar mais não, hein? Quantas vezes Jesus usou chicote? Quantas vezes Jesus na Bíblia usou chicote? Uma vez, né? Quantas vezes? E por que tem gente usando chicote todo dia na igreja? Anotou? Por que o líder de uma cidade acha que tem que usar chicote? Que a liderança feminina acha que tem que usar chicote? Que o líder adolescente acha que tem que usar chicote? Que o líder da igreja acha que tem que usar chicote? Jesus usou uma! E as outras vezes, o que ele fez? Apenas ensinou. Pastor Samuel, e a máxima do ensino de Jesus para vencer os desafios da sua época era o quê? Era o quê? O amor, gente. Era o amor.
Ele não olhava ninguém com preconceito. Ele não tratava ninguém com preconceito. Imagina você passando mal, chegar no hospital e o médico que vai tratar você é um inimigo teu. O cara vem com bisturi para cortar, a sua anestesia está assim com meio efeito. Irmã Fátima, a anestesia está com meio efeito, aí você vê o médico, você fica desesperado, porque eu sou inimigo desse cara. Só que ali não está o teu inimigo, ali está o quê? O médico. E o médico vai fazer o que tem que ser feito para tratar o doente. Olhe para cá, por favor. Nós temos que fazer o que é preciso fazer para tratar bem todas as pessoas que adentram no ambiente aonde eu lidero. Vamos lá. Se o progresso traz inquietude, a fé também traz quietude. Então, eu falei do púlpito triste, irmã Fátima. Eu falei que eu assentei e vi o púlpito. Falei, gente, eu não entraria nessa igreja nunca mais com esse púlpito aí. Mas vou falar de uma igreja também. Eu ando muito pela bondade de Deus. Cheguei na igreja, pastor João Manel. Tinha uma fila de jovens. Vem aqui, você é jovem? Se não é jovem, você, por favor. Não é jovem não, mas vai ser jovem, claro. Receba a juventude, aleluia. Uma turma de jovem, pastor Edson. Aí eu cheguei na igreja, faz assim. O outro. Eu cheguei na igreja, o rapaz estendeu a mão, eu pá. Aí cheguei lá na frente, de novo. Pá. Pastor, uma pergunta para o senhor. Responda a pergunta e ganhe um bombom. Eu falei, e agora, eu sou pastor? Eu ia ser o pregador da noite. Falei, olha a Bahia isso. Se eu responder errado, pastor, que amanhã eu estou frito. Depois de 3 a pergunta bíblica. Aí eu falei assim, ó, você vai me dar um bombom. Faz uma face que eu te dou uma caixa de bombom. E ali interagindo, respondi a pergunta foi fácil, pastor Edson. Entrei no ambiente cristão. Quando eu entrei dentro do ambiente da igreja, 3 recepcionistas à direita, 3 recepcionistas à esquerda, os 3 foram em minha direção, Pai do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vindo. E quando eu pisei no corredor, uma pessoa para me levar até o púlpito. Eu pensei, é só comigo? Não, todas as pessoas que entravam na igreja tinham uma paz do Senhor, tinham um aperto de mão, tinham seja bem-vindo, e era conduzido, olha para cá, conduzido com excelência ao teu seu assento. Quem está comigo aqui? Como vencer os desafios da pós-modernidade se há um confronto da sociedade sem Deus contra a sociedade que tem Deus? Se o seu ambiente que você dirige, ou se o grupo que você dirige não tem excelência, meus amados irmãos, você não vai prosperar. Se você não entende que o ambiente que você está é um ambiente de excelência e você tem que dar o seu melhor, quando eu falo melhor, melhor em tudo, melhor na vestimenta, melhor na estrutura, melhor no comportamento, melhor no louvor. Vou chegar lá daqui a pouco. Página 11 da apostila. Lá embaixo fala que, em Efésios 4, 17, 31, mostra que nós não podemos viver como pagãos, porque o pensamento deles não tem valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida de Deus, até porque são completamente ignorantes e teimosos. Então nós vivemos em uma sociedade que ama a Deus e que propaga a Deus, que são os cristãos, os evangélicos. E nós temos uma sociedade que odeia a Deus. Essa sociedade que odeia a Deus, olha para cá, essa sociedade que odeia a Deus, ela tem patrocínio, pastor João Manel. Investem nela. Irmão Reginaldo,
investem nela. É uma sociedade que a cultura não é judaico-cristã e tem patrocínio. Nós somos da cultura judaico-cristã e não temos patrocínio nenhum. Quem que nós temos? Quem que nós temos? Nós temos a fé em Jesus, nós temos a graça do Senhor Jesus Cristo, nós temos a presença do Espírito Santo, e nós precisamos ter o quê? A visão aonde nós queremos chegar. Se você chega num bairro e o bairro está todo contaminado de pecado, o que é que pode mudar? O seu trabalho evangelístico. A sua presença, aonde o Estado não chega, e quando chega, chega vendendo uma ideologia errada, chega vendendo um comportamento errado. Mas se você chega nesse ambiente, cheio de Deus, cheio da presença de Deus, você está perto dessa pessoa, você está evangelizando essa pessoa, esse lugar será transformado pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. 1900 de Luiz César Mariano, o livro, que é da minha geração, todos nós lemos A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson. Quem leu aqui A Cruz e o Punhal? Todos nós fomos impactados pela Cruz e o Punhal. Pastor Kemuel, A Cruz e o Punhal de David Wilkerson, todos nós lemos. Depois nós lemos de Nick Cruz, que foi uma pessoa que David Wilkerson ganhou. Foge, Nick, foge. Vejam bem, nós precisamos criar nessa geração um impacto. Eu pergunto a você, me responda por favor depois, não precisa responder agora. Qual é a frase na tua igreja que você é conhecido? Uma frase que você é conhecido na sua igreja. Essa frase aqui é do pastor. Mesmo que seja o versículo bíblico, essa frase aqui é do pastor. Essa frase aqui do pastor. Você marcou aquela geração. Essa frase aqui do pastor. Como diz o pastor, como diz a irmã, como diz o fulano. Mesmo que seja versículo bíblico, mas se você falar a mesma coisa sempre, até o bebê de 1 ano vai falar assim: essa frase é do pastor. A hora está indo embora. Quantos entendem que o Evangelho muda a vida das pessoas? Então o que você está fazendo para investir? Vamos lá, responda depois, anota o seu caderno. Qual é a visão da sua igreja? Onde você tem investido para o crescimento da igreja? E se a visão é tua, ninguém pode tirar, tem que investir nela. Eu fui convidado para falar, então vou falar. Eu sou um não crente. Eu fui convencido pelo Espírito Santo de alguma forma. Ou não sou crente. Estou procurando uma igreja para ouvir o Evangelho. Olhe para cá, por favor. Aí eu chego num domingo, nada contra, o culto é de irmãs. E quem está dirigindo o culto é uma senhora de 120 anos. O hino que está cantando, eu sou jovem, estou visitando aqui. O hino que está sendo cantado é um hino de 1930. Eu comparo a vida de um homem sem Deus como uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Para mim serve. Mas para os jovens, minha filha chega em casa e fala assim: pastor Enoque, o que foi aquilo, pastor? Nostalgia? O que foi aquilo, pai? Nostalgia? Pastor Kemuel, aí eu canto: pelo sangue de Jesus. Aí a criança: que? Eu não estou condenando o hino, não estou condenando a música.
Eu estou estabelecendo que a visão do culto, da liturgia, tem que ter a tua visão, tem que ter um padrão. As pessoas precisam chegar domingo à noite e saber o que de fato vai acontecer no culto. Um bom louvor, uma boa palavra, uma boa música, uma boa recepção, ou seja, excelência em tudo que está fazendo. Eu não posso chegar na igreja um domingo de um jeito, do outro na mesma igreja, do outro domingo de um jeito, na mesma igreja, do outro domingo de outro jeito, na mesma igreja, do outro domingo de outro jeito. Eu falo assim, que igreja é essa, gente? Não vou falar das igrejas co-irmãs. Você vai na igreja co-irmã, se você for lá um mês na igreja co-irmã, é o mesmo padrão de culto. Você sabe exatamente o que vai acontecer, mas o Espírito Santo vai trabalhando das formas mais o quê? Mais variadas. Se você quer excelência no seu culto, olhe para cá, por favor. Me desculpa. Mas se você quer excelência no culto, como é que você chega domingo de manhã na sua igreja e você não sabe quem vai pregar à noite? Como que você tem excelência e tem a visão, se você chega no domingo de manhã na igreja, você não sabe nem quem vai dirigir o culto à noite? Você é o líder, você não sabe quem vai ganhar a oportunidade, você não sabe quais hinos vão cantar. O Espírito Santo vai dar na hora. Como que o Espírito Santo vai dar se você não orou? Se você não planejou? Se você não digitou? Se você não escreveu? Se você não trabalhou os seus liderados a mesma coisa? Não tem planejamento. O músico canta um hino sobre a vinda de Jesus, e você vai trazer uma mensagem uma mensagem devocional. Então, um hino é cantar de uma doutrina, o outro hino é para outra doutrina. Ou seja, não segue, pastor Enoque, o mesmo princípio, a mesma linha. Não tem uma linha, não tem uma direção, não tem um propósito, não tem uma visão, não tem uma sequência. Página 11 lá embaixo. Se existe uma filosofia humanista que coloca o homem como centro do universo, o contrato de ensino bíblico, que todas as coisas foram criadas o quê? Para a glória dele. Página 12. Se a sociedade é centrada no relativismo, nós, enquanto igreja, temos que dar o norte correto. E quando eu falo dar o norte correto, eu falo, aqui se prega Jesus, aqui se prega Cristo, aqui se prega o reino, aqui se prega a decência, aqui se prega a ordem. Quantos que aqui nessa manhã gostariam de serem usados mais por Deus na igreja onde congregam? Eu aqui. Quantos aqui desejam ir? Mas eu tenho que seguir uma linha. Eu preciso saber onde que o meu líder quer chegar. Eu preciso saber o que ele quer. Eu preciso saber qual é a proposta daquela igreja. Eu preciso saber o que ele quer. Qual é a visão, qual é a proposta. Eu fui no banheiro uma vez, vou falar o que aconteceu comigo. Estava com diarreia. Cheguei no banheiro, não tinha, depois de eu fazer as minhas necessidades, não tinha papel higiênico. E eu fui para o banheiro sem celular. Não dava para ligar para alguém. Não vou dizer o que eu fiz, não. Porque isso não glorifica o nome do Senhor. Você acha que eu sou ímpio? Eu vou voltar nessa igreja alguma vez? Eu vou voltar sim ou não? Nunca mais. Irmão Joel, nunca mais. Página 12. Se esse relativismo tem um comportamento de concupiscência, Romanos 1, 18 a 32, na página 12, lá embaixo diz assim: não havendo, segundo a visão humanista pós-moderna, um padrão normativo universal, abre-se um precedente para a desordem moral e social tão em voga no mundo contemporâneo. Então, se o mundo está em desordem, a igreja precisa estar em quê? Em ordem.
Diga comigo a palavra excelente. Ficou fraco, excelente. Dentro da minha legalidade eu vou fazer o que é excelente. O banheiro é simples, mas é limpo. Eu vou me ambientar de acordo com o tamanho. Se a igreja tem obreiro para trabalhar, os obreiros vão trabalhar. Se não tem, eu vou trabalhar. Eu vou estar na porta, eu vou receber, eu vou abraçar, eu vou ter o pessoal de mídia que vai anotar o telefone, que vai anotar o número, eu vou ter alguém que vai ligar para essa pessoa que visitou a igreja, mas pasmem vocês. Me desculpa até a pessoa, depois vocês brigam com o pastor João Manel. Como que eu vou fazer isso com o visitante se eu não faço isso nem com um colega meu da igreja? Eu não dou parabéns para os meus liderados. Eu não sou avisado do dia de aniversário dos meus liderados. Eu entro e saio da igreja, eu não cumprimento ninguém. Tem membro da igreja que eu nunca apertei a mão, que eu nunca dei a paz do Senhor. Porque na época desse momento, as pessoas chegam no carro, entram no carro, saem no controle eletrônico da garagem, estacionam na igreja, entra pelas portas de lado da igreja, falando de nós obreiros, vamos para o púlpito, pregamos, ensinamos, damos glória a Deus, damos chicote, saímos do culto, entramos no carro, cadê a comunhão? Cadê o contato? Cadê a parte humana? Cadê o calor humano? Quem está comigo aqui, diga amém. Diga, eu posso melhorar. Diga, eu posso melhorar. Agora diga assim, eu vou melhorar. A primeira pergunta que você deve responder: qual é o propósito da igreja que você preside para encarar os desafios dessa sociedade? Quais são, página 14, se dentro da visão cosmovisão judaico-cristã, se esse ponto, os pontos que vão apontar que Deus é criador de todas as coisas, Ele usa a igreja, Ele usa pessoas para evangelizar. Eu já falei que nós não podemos ser o quê? Ociosos. E o versículo aí na página 14 diz assim, Colossenses, diz que Ele nos libertou do poder da escuridão. Quantos aqui foram libertos do poder das trevas através da pregação do Evangelho? Digo amém. Então, se funcionou contigo, funciona com quem? Funciona com os outros. Página 14, lá embaixo. Por ser fruto da revelação bíblica, esta cosmovisão é questionada. Que cosmovisão que é questionada? A cosmovisão judaico-cristã. Por aqueles que excluem Deus da história. Se o mundo existe independente de um Criador, afirmam, nenhuma reivindicação de planejamento e propósito para o universo do homem faz sentido. Então, nesse caso aqui, meus amados irmãos, nós só temos uma ferramenta, a fé. E a fé é o quê? A fé precisa ser aplicada de alguma forma, dentro da minha força. Então eu não posso, olhem para cá, se eu tenho um desafio que na sociedade não cristã faz tudo com excelência, vai ter um show aqui, parece hoje, né? Na praia aí, não sei aonde, não vou fazer propaganda não, mas parece que vai ter um show aí. Tu acha que chega lá vai ter uma caixinha de som de 1000 watts? Você acha que vai faltar energia por evento? Não, o plano B é redacionado. Se faltar energia tem o quê? Tem um gerador. Tu acha que o cantor vai ficar impedido de chegar? Não, ele tem um acesso o quê? Privativo, ele vai chegar. Tudo é pensado. Olhem para cá, tudo é o quê? Pensado. Vou melhorar a palavra. Tudo é o quê? Planejado. Aí fica contigo aí. Você planeja o que vai acontecer na sua igreja? Está planejado? Ou você sabe assim, você fala assim, você é um santo, aleluia. O Espírito Santo vai me dar, aleluia. Não vai dar não, meu irmão.
Não vai dar, não. Se você não escrever, se você não planejar, se você não buscar as pessoas excelentes na igreja, se você não buscar as pessoas que sabem fazer, que querem fazer, que quer fazer acontecer, você vai continuar errando. Agora você precisa investir sem vaidade. Investir, diga comigo, investir sem vaidade. Você tem uma igreja de 200 crentes. Aí você vai lá na loja de som, quer comprar um som para 10 mil pessoas. Você chega na loja de som, gasta milhões para comprar um som para 10 mil pessoas. Isso é inteligência? Sim ou não? Não. Você tem 200 pessoas, o som tem que ser para quantas pessoas? No máximo 400. Quando você atingir as 400, você compra um som para 1000. Até porque o som, se você não sabe, vou te explicar agora, não vou nem te cobrar essa consultoria. A cada 2 anos, aleluia, vou falar, você não ficar com raiva de mim, eu vou falar, mas o som de igreja a cada 2 anos tem que ser trocado. É tanto cuspe no microfone, aleluia, eu mesmo estou cuspindo isso aqui. É tanto cuspe, tem uns pregadores que gostam de botar a boca no microfone, sangue e fogo. Uns têm a voz mais grave, outros têm a voz mais aguda. E 2 anos depois, pastor João Manuel, receba. Tem que trocar o som da igreja. Tem que ir mudando. Toca o microfone, toca a caixa de som. Troca a corda do baixo, troca a corda de bateria. O tecladista que chegou é bom demais. Bota um teclado novo para o tecladista. O pastor tem que ser excelência no que faz. Olha para cá, o pastor, estou caminhando para o fim, tem que ter excelência no que faz. Estou falando para pastor, para dirigente. Um pastor tirou férias. Aí ele estava de férias e encontrou um membro da igreja. E o membro da igreja falou com ele assim: pastor, o diabo não tira férias não. Por que o senhor está tirando férias? O diabo não tira férias. E o pastor respondeu com muita sabedoria: eu sei, ele enviou você aqui para me perturbar. Como se o pastor não está bem emocionalmente, não está bem familiarmente, como que ele vai cuidar de gente? Ele é um ser humano normal, ele precisa descansar, ele precisa ter o dia de folga da semana, ele precisa desligar o telefone, ele precisa ter o dia de férias, ele precisa passear, abraçar a neta, abraçar o filho, dar um carinho no cachorro. Só não pode colocar o gato no púlpito. Como fazer a minha igreja crescer diante da homossexualidade, diante do lesbianismo, diante dos escândalos dentro do ambiente cristão? Quantos escândalos dentro do ambiente cristão, com nossas lideranças? Como fazer isso acontecer? É só ser crente, diga-me, é só ser o quê? Crente. Qual é o contato que você tem com o seu membro? E aqui eu estou falando geral. Você que é líder de mocidade, você já visitou o seu jovem? Você que é líder de união feminina, você já foi na casa daquela irmã visitar? Você que é o líder mor da igreja, você já visitou, tomou um cafezinho com um membro da sua igreja? Tem que tomar. Eu visito com a minha esposa, aí ela não come, né? Aí eu sou o missionário Romelão. Ela bota-se pro lado, pastor Enoque, eu pá, Giló, pá, angu, pá. Não tem que eu não gosto, eu gosto de tudo. E eu só tenho cuidado com a resposta: pastor, tá bom, pastor? Tá ótimo, irmã, mas eu estou satisfeito. Porque se eu falar tá ótimo, ela pá, taca de novo. Esse contato, essa presença, esse cuidado, você está tendo com a igreja que você preside, com o ambiente que você faz? Ou seja, você tem a unção. Diga, eu tenho unção. Diga, eu tenho unção. Você tem unção. E a unção vai ser aplicada aonde? Na igreja, que é a estrutura. Diga, a igreja é o quê? A estrutura.
Só que a unção só não funciona. Porque se a estrutura estiver rachada, é como se você pegasse um copo com água, pastor Enoque, um copo com água, e está aqui a estrutura, e a estrutura tivesse uma rachadinha aqui. Você tem a unção, você vai derramar sobre a estrutura, mas a estrutura está toda o quê? Rachada. Nunca vai funcionar. Qual é o caminho, pastor Luiz César Mariano? Conversa. Na Assembleia de Deus nós chamamos de reuniões. Tem que reunir. Tem que chegar e conversar. O que eu quero é isso aqui, ó. Eu preciso. E tem que haver o que? A cobrança. Porque o líder. Quem é vendedor aqui? Vendedor. Mais vendedor. O vendedor, a máxima do vendedor é o seguinte: você chega para comprar alguma coisa. Eu chego para comprar meia. Só que eu saio de lá com cueca, bermuda, camisa social, terno, óculos. O vendedor me vende tudo. Por quê? Ele é o quê? Vendedor. Ele tem algo estabelecido, ele tem uma meta, ele tem uma visão, ele tem algo. Então, se eu tenho a unção, a minha estrutura tem que saber exatamente, pastor João Maria, o que eu quero na minha estrutura. E ninguém pode sair dessa visão. Não adianta botar corte e costura na igreja se não evangeliza. Não adianta botar trabalho social na igreja se não evangeliza. Não adianta botar culto de jovem, culto de criança se não evangeliza. A proposta da igreja é ganhar almas. Em tudo que se faz na igreja tem que estar direcionado para ganhar o quê? Almas. Se aquele social na sua igreja não está rendendo almas, pode cortar. Está fora da visão. Se aquele departamento X que você criou, departamento de motocicleta, departamento de bicicleta, departamento de skatista, se tudo isso que você está investindo está fora da visão no sentido de ganhar almas, pode esquecer. Por quê? O propósito da estrutura é o que? Convergir para quê? Para almas, para pessoas, para excelência. Meus irmãos, me desculpa, mas a igreja é o que o pastor é. Se o pastor é bruto, ele vai ter um líder de união feminina bruto, ou bruto, líder de jovem, adolescente, e aquele que não é vai aprender a ser. Aquele que não é vai aprender a ser, por quê? Ele vai ser influenciado. Quem está comigo aqui, diga amém. Como eu fazer para evangelizar? Como eu fazer para restaurar? O que eu preciso fazer para criar um ambiente de frutificação diante dos desafios estabelecidos pela sociedade? Que o problema não é pregar, nós pregamos. O problema não é ensinar, nós ensinamos. O problema não é ter a presença do Espírito Santo, nós temos a presença do Espírito Santo. Então por que a igreja não está crescendo? Por que a igreja não está andando? Por que não está funcionando? Quem pode ler Josué 1:9, ou quem sabe de qual pode falar Josué capítulo 1, versículo 9? Josué capítulo 1, versículo 9, quem sabe de qual? Ou pode ficar de pé e ler aí. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te, vamos lá? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer o quê? Que andares. Vamos lá? Esforça-te, tem bom ânimo. Diga para essa pessoa que está do seu lado aí, tem bom ânimo. Está fraco, tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes. Agora é profético. Por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Meu irmão, não se desespere. Deus é contigo, mas precisa trabalhar. Olhe para cá, fale comigo. A unção
Está fraco. A unção não pode ser desperdiçada por falta de preparo. Vamos lá? A unção não pode ser desperdiçada por falta de preparo. Se você não quer se aborrecer na igreja, pede para sair. Mas você não pode estar tolerando no ambiente da igreja uma levita que não sabe cantar. Ela quer cantar, canta no chuveiro, canta no sofá, canta no trabalho, mas aqui na igreja só canta quem sabe cantar. Jesus tinha uma visão. 3 anos ele passou a visão para aqueles discípulos. Os discípulos não entenderam muito bem a visão. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, a clareza da visão ficou muito definida. Que é o que? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A visão ficou estabelecida. Ele sabia exatamente o que tinha que fazer. Ele sabia exatamente o que... Agora, como que eu vou... E vou concluir agora em 5 minutos, 4 minutos. Como? Olhe para cá. Como que eu vou impactar a sociedade diante desses desafios tão terríveis, onde você tem um professor no ensino médio, ou na fase infantil, você tem a mídia, que combate contra nós todo dia, em todo momento, mas nós temos Deus, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós temos a unção, e nós temos uma estrutura que está convergindo para o reino de Deus. Ou seja, a pessoa vai chegar no ambiente da sua igreja, seja ela do tamanho que for, vai entrar, vai ser bem tratado, vai ser muito bem recebido, vai ouvir um bom louvor com unção, vai receber uma boa palavra. É impossível o Espírito Santo não trabalhar nesse ambiente, e é impossível essa pessoa não voltar lá. É impossível essa pessoa não voltar lá. Só que todos da igreja, olhem para cá, diga comigo por favor, todos, diga todos da igreja precisam estar voltados 100% para aquilo que o pastor quer. 100%, não pode ser 99%, é 100% para aquilo que o pastor quer. Da criança ao adolescente. E como se faz isso? Falando a mesma coisa todo dia. Quantos pais e mães estão aqui? Quando você passa na sala, minha esposa sempre faz isso comigo. Eu passo, a porta está aberta, está fechada. Aí eu passo o pastor João Manuel e deixo a porta aberta. Aí ela fala assim: a porta quando você passou estava fechada ou estava aberta? Ela não vai lá fechar não, é folgada. 37 anos de casado, né? Eu falo: estava fechada, amor. Então vai lá e fecha. Aí eu vou lá e fecho. Agora já faço para provocar, né? Toda vez que eu passo e deixo a porta aberta, eu tenho que voltar o quê para? Aí chega um momento que eu passo, abro e faço o quê? Fecho. Por quê? Por que eu abro e fecho? Porque eu sei que se eu passar e não fechar, ela vai mandar o quê? Fechar. Esse exemplo é a visão. Qual é a visão? A porta tem que estar o quê? Sempre fechada. Abriu, fechou. Acendeu o quê? Apagou. Se todo mundo for ensinado assim, é impossível, meus irmãos. Dá errado. E quem não quiser fazer, pastor João Manuel, e quem não quiser atender, pastor João Freire, jornalista, e quem não quiser atender, você manda ele pegar o banquinho e sair de mansinho, mas a visão que Deus deu para você, ninguém vai tirar, porque Deus tem um propósito na sua vida. Olhem para cá, por favor, vamos estar de pé. Então, do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, assim. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma vivendo a verdade.
expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração, oh Jesus, como fruto deste novo coração, recebo, te abençoo. O que é? Pastor João Manel, vem aqui, por favor. Somos assim bem ajustado, totalmente unidos, vivendo uma família. Dê a mão ao seu irmão aí, por favor, seu pastor. Aleluia. A glória. Uma família. O quê? Tendo um compromisso. No quê? No grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. De novo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Rabachore Candarabacaia. Ei, aleluia! 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 Mistura essa palma com glória a Deus. Mistura essa palma com língua estranha. Nós não vamos perder. Pastor João Manel, nós não vamos perder. A SEADES não vai perder. O Espírito Santo no centenário não vai perder. Nós vamos vencer esses desafios. Oh, aleluia. Aleluia. Agora solte a mão do seu irmão e use as suas mãos para levantar aos céus. Levante as mãos aos céus e agradeça a Deus pelo privilégio de você estar na obra dele. Diga para Deus: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Senhor, anima-me. Senhor, fortalece-me. Senhor, estrutura a minha visão. Meu Deus, nessa manhã, renova ministérios. Senhor Deus, anima esse homem, anima esta mulher, Senhor. Eu venho como profeta de Deus dizer para você nesta manhã: não tem nada perdido, nada vai ficar parado. Receba o renovo para o teu ministério nesta manhã, em o nome de Jesus. Receba coragem para fazer o que tiver de ser feito, em o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Os desafios estão aí, irmão.
mas nós vamos vencê-los, todos, Em nome de Jesus. em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Não importa a idade que você tem, se você tem 15, se você tem 100, a força do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo está com você para fazer acontecer. Faça assim com as mãos, que eu vou profetizar a Bíblia sobre a tua vida agora. Eu vou profetizar a palavra. Faça assim: esforça-te, tenha bom ânimo, não pasme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Tudo que você fizer para a glória de Deus vai prosperar. Que Deus abençoe. Tome o seu assento em o nome de Jesus. Irmãos, claro que aquilo que nós falamos aqui, ele é selecionado por faixa etária. O irmão quer dar uma upgrade de liderança, faz um seminário de liderança para jovem. Estou aqui à disposição do pastor João Manel. Pastor João Manel mandar fazer, eu faço. Mas você tem que multiplicar isso na sua igreja. Seminário de liderança de jovem, seminário de liderança de irmãs, trabalho com crianças, especialização de crianças, um serviço de mordomia cristã. Tudo isso você pode fazer na sua igreja, independente do tamanho da sua igreja. Busque a excelência, faça com excelência, que Deus vai te abençoar. Eu quero dizer que eu trabalho com o seminário IBADEP. Seminário IBADEP, ali tem pessoal da ETAD, ótimo seminário, pessoal do CETAD, ótimo seminário, mas eu trabalho com o IBADEP há 20 anos. 20 anos. Nosso irmão está ali dando todas as informações. Você pode ter um curso médico, tem um curso básico, tem um curso de missionário, tem um curso de diaconia. Por favor, procure ali o stand do IBADEP e veja como que funciona. Deus abençoe. Pastor João Manel, muito obrigado pela oportunidade, no nome de Jesus. Eu conheci João Manel antes de ser presidente, irmãos. Lá atrás. Aí eu falo assim, eu tenho uma honra muito grande de ter um amigo que é presidente. A postura